Alô, meus irmãos de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês, os meus queridos irmãos de todo este meu Brasil. Vai o meu abraço, seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do Nilson Queiroz. Eu estou aqui, nesse momento, gravando mais uma mensagem para a nossa edificação. E a mensagem que eu tenho para nós é falando sobre ateísmo. É disso que eu quero falar. Porque isso tem trazido e tem esfriado a fé de muita gente. Muita gente tem se esfriado através da mensagem, desta mensagem. Há muitas pessoas que estão firmes. Nós que somos da graça, nós não estamos aqui para tirar você de dentro da sua denominação. Nós estamos aqui para te esclarecer. Jesus veio para quê? Jesus veio para abolir a lei? Não, ele veio para cumprir a lei. Porque ele mesmo disse, 5:17 de Mateus, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque ninguém era capaz de cumprir a lei. Nem mesmo Moisés, que foi o criador da lei, cumpriu a lei. Mas Jesus veio e cumpriu a lei. Quando ele acabou de cumprir a lei, ele saiu de cena. Terminou. O ministério de Jesus, como Gálatas 4, e versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido de baixo, veio debaixo da lei, para cumprir, para resgatar o que estava debaixo da lei, para dar a ele entendimento, porque a lei não salvava ninguém, a lei não libertava, a lei era condenação e morte, a lei era pecado, a transgressão da lei era pecado, mas a graça veio para mostrar para o povo que Deus trabalhou diferente a partir de Jesus. Quando veio Jesus, a partir de Jesus em diante, Deus trabalhou de uma outra forma. Porque remove, parece que 10:9 de Hebreus diz, remove o primeiro para que o segundo poderia entrar, que é a primeira lei e a segunda, que é a lei da graça. Então Jesus veio para isso. Então, o que é o ateísmo? O ateísmo tem colocado muita gente que não acredita. Eles conhecem, este livro conhece, mas tem muitos que não conhecem. Mas mesmo não conhecendo, eles admitem, porque um certo pregador, Billy Bly, parece, lá dos Estados Unidos, ele perguntou para um ateu, um hindu ateu, qual foi o maior revolucionário da história da humanidade. Ele parou, pensou, falou assim, eu não tenho um outro, não tem como eu dizer que não foi Jesus. Foi o maior revolucionário da história da humanidade, desde que o mundo existe. Ele, sendo ateu, ele admitiu. Então, muitas vezes você vai conversar com um ateísta, um ateu, ele diz, eu não creio em Deus. Aí você tenta mostrar este livro para ele. Mas ele diz, eu também não creio neste livro. Aí fica difícil. Porque tudo está no crer. Se você disser que não crê, o que você pode fazer por essa pessoa? Ele diz para você, você já viu Deus? Não. Como é que você pode me falar desse Deus, me provar esse Deus, se você não conhece ele? Não, mas está aqui dentro. Não, mas a Bíblia é um livro, é um papel, é tinta, um papel. Isso aí eu também posso fazer. Eu acredito no que eu vejo, no que eu toco,
a diferença de Tomé. Tomé não era ateu. Tomé era um incrédulo. Por isso que Jesus disse, seja mais crente. O que é ser crente? Crente não é uma religião. Talvez você ache que essa palavra crente é uma religião. Ah, eu não sou crente, não. Eu sou... Crente é crer. Se você está vendo, você está crendo. Crente é crer. Tomé, porque me viste e cresce. Porque Tomé não estava naquele dia que Jesus apareceu com a porta fechada perante os discípulos. Tomé disse, eu não creio. Eu só creio se eu ver e pôr minhas mãos nas suas machucaduras. Aí eu vou crer. 8 dias depois, Jesus apareceu no mesmo lugar e Tomé lá estava. Quando Tomé viu o Senhor, ele estremeceu. E Jesus disse, Tomé, por que me viste e cresce? Bem-aventurados que não viram e creram. Seja mais crente, Tomé, e não seja incrédulo. Então, Tomé não era ateu, mas ele não acreditava. E Jesus tinha dito, eu vou, mas ao terceiro dia, vou descer a sepultura, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Já estava dito por ele, mas também não acreditava. Era discípulo, era um apóstolo, andava com eles, mas não acreditava. É o que as religiões estão cheias de homens em cima do púlpito, de Bíblia na mão, mas eles não acreditam, eles só acreditam no dinheiro. Ele quer saber quanto entrou. Ele está preocupado com o que entra. E vai deixando, muitas vezes, a dívida para os membros, joga a conta em cima dos membros, dá carnê na mão dos membros para pagar a prestação de terreno, a prestação de material de construção, e além dos dízimos dessa oferta, é assim que eles procedem. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, que o ateu, ele não acredita e não adianta você tentar dizer para um ateu, porque ateu e satanista tem diferença, porque um satanista, ele tem uma religião, ele acredita na sua religião, ele segue o ritmo da sua religião, mas o ateu não tem religião nenhuma. O ateu não adianta você dizer que esse livro fala de Deus, que eles não acreditam em Deus. Não adianta você falar de céu, você falar de vida eterna, não adianta você falar nada que eles não acreditam, mas são excelentes pessoas. São bons pais de família, bons maridos, bons filhos, bons pais, bons companheiros, bons vizinhos, trabalhadores, honestos, mas eles não têm crença. Eles não se deixam dominar por crença nenhuma. Eles não é católico, não é espírita, não é evangélico, eles não é nada, eles não acreditam. E não adianta. Meu cunhado estava conversando comigo domingo passado, ele esteve aqui em casa e ele diz, olha, eu estava assistindo um debate do ateu e tinha uns pastores. E ele entrou dentro da Bíblia, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, esse ateu. Ele falou que os pastores, no fim, teve que concordar com ele. Ele falou assim, olha, esse ateu tem um conhecimento que muitos homens, muitos teólogos não têm o conhecimento que tem esse ateu. E ele mostrou por que ele não acredita no Deus da Bíblia. E ele provou. E os pastores teve que se calar. E ele falou assim, cuidado. Tome cuidado para não assistir, porque se vocês assistirem, vocês vão ficar balanceados em cima do que vocês vão ouvir. Porque ateu, eu não vou dizer que eles não são abençoados por Deus. Porque Deus pouco importa. Se você dizer eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus, que diferença faz? Eu não quero mais saber de Deus. Ou eu quero adorar a Deus? Qual a diferença que faz para Deus? Deus não é servido por homem. A Bíblia diz que nós não servimos Deus, que Deus não precisa da nossa servidão. Deus não necessita da nossa servidão. Nós precisamos 100% de Deus, mas Deus não precisa 1% de nós. Para que Ele quer nós? Para quê? Quando Deus criou Adão,
lá no Jardim do Éden, o que ele exigiu de Adão e Eva? Nada. Ele podia ter exigido, olha, eu criei vocês para vocês serem meus adoradores. Vocês não vão fazer outra coisa senão me adorar. Vocês têm que me adorar noite e dia, cantando, orando, bendizendo o meu nome. É isso que vocês... Eu fiz isso, eu fiz vocês para essa finalidade. Mas não. Deus disse a Adão, comei de tudo que tem no jardim, fruto, animais, tudo, peixe, come, goze, tudo desse jardim aqui. Dá nome a todos os animais. Adão tinha uma vida e Eva tinha uma vida maravilhosa no Jardim do Éden. E Deus não exigiu nada dele. Se Deus não exigiu do primeiro homem, o primeiro casal que ele criou, por que ele vai exigir de nós hoje? Quem exige de nós são esses gurus em cima dos púlpitos. Esses homens, empresários de paletó e gravata, que exigem você não pode. Você não pode ir no cinema, não pode ir no parque, não pode ir num circo, não pode ir numa festa, não pode ir num show, não pode ir numa praia, não pode ir num baile, não pode beber isso, não pode comer aquilo, não pode vestir isso, não pode... Ué, são eles que são os deuses que estão dominando esse país. Mas o Deus verdadeiro não exigiu nada. Então, quando você olha para um ateísta, um ateu, você vê que, se você for levar em conta, eles estão muito mais certos do que esses fanáticos religiosos que são dominados por esses homens. A mulher tem que ficar com aquele coque na cabeça, aquele vestidão, aquele calor danado. O homem tem que ficar vestido de social. Não pode pôr uma bermuda, não pode... Muitos homens gostam de ficar de camiseta cavada, não pode. Outra vez gosta de ficar até sem camisa, dentro de casa, não pode. Que a religião não permite. Então eles são dominados. E o que Jesus disse, Mateus 15 e 9. 8 ele diz, esse povo me louva com seus lábios e seu coração está longe de mim. No versículo 9 ele diz, é em vão, é inútil o que vocês estão fazendo. Vocês estão me adorando em vão, fazendo doutrina que são preceitos de vocês mesmos. Deus não criou doutrina nenhuma. O que Deus quer é que você faça o maior mandamento de Deus, todos os mandamentos, dos 613 mandamentos, que tem umas religiões por aí, nós temos que guardar o sábado, nós não comemos carne de porco, nós não bebemos leite de vaca, nós não comemos gordura de porco, nós não fazemos, isso tudo é tolice. Um só mandamento resume tudo. Gálatas 5 e 14. Aquele que ama o seu próximo cumpre toda. Não cumpre alguma, não. Cumpre as 613 leis. É amar. Se você ama, você não critica, você não tem inveja, você não rouba, você não procura tirar nada, passar o seu irmão, o seu próximo para trás, enganar ele. Se você ama, você faz tudo por ele, porque o amor tudo suporta. Esse é o maior mandamento. É o que Deus disse lá no capítulo 58 e 3, a partir do versículo 3 em diante, de Isaías. Qual o jejum que eu pedi para vocês? Vai ficar sem comer? Essas tolices que esses homens ensinam para o povo, eu não tenho nada contra o povo são os coitados. O povo são manipulados por esses terroristas em cima dos púlpitos, que aterroriza o povo. Mas Deus diz, qual o jejum que eu pedi para vocês? Ficar sem comer? O que Deus ganha com isso? O povo passando fome, passando sede, como eu. Cheguei a ficar 50 horas sem pôr nada na minha boca. Minha boca chegava a amargar de vontade de beber um copo de água, mas não pode. Ganhei o que com isso? Se eu ficar um mês jejuando e você comendo, bebendo todo dia, qual a diferença? Se eu orar a noite inteirinha e você ficar deitado numa cama, dormindo, e eu estou orando, por que você é mais do que eu? Por que eu sou mais do que você? Nós somos tudo igual. Deus não necessita dessas coisas. Deus não precisa da sua oração, nem precisa do seu jejum. Isso é uma tolice que se criaram dentro das religiões. Quando eu falo tolo, eu não estou falando para o povo, estou falando para a liderança,
que essa tolice vem dos líderes. Um líder passa para o outro passa para o outro, como eu fui um tolo, um idiota. Tudo que eu aprendi errado, eu transmitia, eu fiz durante o meu ministério, eu levantei 11 pastores. E ele segue essa mesma burrice. Mas um dia, quem sabe, Deus pode despertar. Mas voltando para a palavra ateísmo. O ateu, ele só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele toca, naquilo que ele pega. Agora eu pergunto, mas irmão Nilson, esses ateus vão ser salvos? Meu irmão, minha irmã, o que é salvo é o espírito. A carne vai para a terra e vira terra. Esse corpo físico aqui é da terra e volta para a terra. Mas se esse ateu tem o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele vai. O Espírito vai, porque o Espírito tem nada a ver com os seus erros. Ainda por isso que segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ainda que o homem exterior se corrompe, o homem interior, que o Espírito não se corrompe. Pode entrar numa vida de prostituição, de bebedice, a vida mais errada que existe na face da terra, seu espírito não se contamina, porque o Espírito é de Deus. Deus é o Pai do Espírito, 12:9 de Hebreu, ele é o Pai do Espírito. O Espírito vem, entra no ventre da mulher quando aquela criança ganha vida. E quando aquela criança sai, automaticamente ela vai aprendendo tudo que o mundo vai ensinando. Tudo de errado. Mas o Espírito não tem nada a ver com isso. No dia que a sua vida findar, o Espírito é recolhido. Mas o seu corpo não. Então não tem nada a ver. Seja ateu, seja crente, seja fanático, seja assembleiano, congregação, seja da graça, seja espírita, católico, você seja o que for. O Espírito é de Deus. Eclesiástico 12:7, o Espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra, porque é da terra. É isso que a Bíblia diz. Não vamos falar ou fazer o achismo, porque eu acho, porque eu creio, porque eu vejo, porque eu sinto. Não, não, não. É o que este livro diz assim, que o Espírito ele é de Deus e ele volta para o lugar de onde ele veio. Agora a carne não. Ah, mas o cara é ateu, e daí? O que tem que ele é ateu? Olha de vez que faz. Quem era Pedro? Pedro era homem de duas caras. Pedro, além de ser mentiroso, mentiu lá, dizendo que nem sabia quem era Jesus. Perante ele, o galo canta. Depois, lá na frente, Paulo repreendeu ele, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 13 e 14, fala, tu sendo judeu, é um homem de duas caras, Pedro. Quando você está com o gentil, você se comporta como gentil. Quando vem chegando o judeu, você levanta de fininho e vai saindo. E se mistura com o judeu. O judeu vai embora, você vem e volta com o gentil. E diz que os judeus não podiam viver junto com o gentil. Mas você faz isso, você é homem de duas caras, Pedro. É o que Pedro era. Eu pergunto, e onde está Pedro? Pedro foi salvo? E Judas? Judas foi salvo? Mas Judas traiu Jesus, tal. Ele tinha que fazer isso. Ele veio para isso. Se ele foi ou não foi, não cabe a mim, nem cabe a você. Tomé foi salvo porque duvidou de Cristo, que ele ressuscitou, não cabe a mim. Nada cabe. Nós, como diz, os meus caminhos, 55:8 de Isaías, não são os vossos caminhos, e o meu pensamento são os vossos pensamentos. Então, meu irmão, não critica os ateus, porque os ateus são pessoas como nós, pai de família, bons maridos, bons filhos, homens trabalhadores, homens honestos, só que eles não têm religião, porque a religião não muda. Eu era criança, meu pai dizia, meu filho, religião não muda o homem, religião não salva ninguém, religião não transforma ninguém. Então, se o ateu não está dentro de uma religião, ele está muito mais certo do que muitos fanáticos que estão ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o tempo dele é tudo lá dentro e dando o seu tudo lá dentro. Depois ainda recebe um pé na bunda, como eu já vi muitos.
Eu nem vou entrar nessa parte aqui. Coitado entra, trabalha, assume uma igreja pequena, começa na casa dele, aí com um grupo de gente, dali a pouco ele abre um salão, dali a pouco compra um terreno, constrói. Quando tem uma igreja grande, o chefão vai lá, mete o pé nele e põe um peixinho dele lá. Põe um dos dele lá dentro lá. É isso que tem acontecido. Mas, meu irmão, se você gostou dessa palavra, se você da vez tem um pouco de receio de uma pessoa por ser ateu, não. Trata ele como um qualquer um, porque ele é humano igual a nós. O mesmo sangue que corre na veia dele corre na nossa. E isso cabe a Deus e pertence a Deus. Fique com esta palavra, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz para todos. Bye, bye.